me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Salmo 139, verso 1 ao verso 3. Olá, meu amigo, bom dia. Que Deus o abençoe no decorrer desse dia. Que este seja um dia de bênção para as nossas vidas. Estamos agradecidos a Deus pela noite, pela oportunidade da vida, da saúde, da nossa família. E queremos nos colocar nas mãos de Deus, pedindo a Ele que esteja ao nosso lado no decorrer desse dia. O salmista Davi, no Salmo 139, ele fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Esta é a nossa maior certeza. Sabemos que o nosso Deus é poderoso, é onisciente, onipotente, nos conhece num todo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E é por isso que nessa manhã nós estamos nos voltando para Ele, pedindo a Ele que nos tome nas suas mãos. Quero convidar você, porque nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. E nós estamos hoje estudando e estudaremos o capítulo 4, o verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quero chamar a tua atenção nessa manhã para as declarações do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo falando: cuida de você mesmo. Temos a tendência de levar as pessoas a cuidar de outras pessoas. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando assim: olha, cuida de você mesmo. Creio que o apóstolo Paulo estava aqui nesse momento dando uma ênfase. Timóteo, você precisa ser um homem de oração. Timóteo, você precisa amar mais a palavra de Deus. Timóteo, você precisa se apegar aos espíritos de profecia. Timóteo, você precisa ser um homem maior de relacionamento com Deus. Cuide de você mesmo. Porque se você não estiver bem com você mesmo, você não terá condições de cuidar de outras pessoas. Creio que Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, cuidado com os sentimentos que tomam conta do teu coração. Nem todo sentimento é saudável mantê-lo dentro do coração. O egoísmo não é saudável, o orgulho não é saudável, a falta de perdão não é saudável, o rancor não é saudável. Vai eliminando, cuida de você, porque se o teu coração estiver muito bem preparado, estiver realmente habilitado, conectado com o Senhor, você terá muito mais condições de ser um excelente pastor, trabalhar para Cristo e salvar muitas pessoas. Veja que o apóstolo Paulo ele fala: continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Paulo sabia que se ele cuidasse dele mesmo, ele estaria preparado para enfrentar as adversidades, as lutas da vida e, consequentemente, conseguiria influenciar pessoas para o reino do Senhor. Logo agora, amigo, pela manhã, nós precisamos refletir nas palavras do apóstolo Paulo. Nós temos que nos apegarmos a Deus, amarmos a sua palavra, nos conectarmos com o Senhor, prepararmos o nosso coração para que a nossa influência no decorrer desse dia e da nossa vida seja positiva para com aqueles que estão ao nosso redor. Mas Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, o apóstolo Paulo também, no capítulo 4, o verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tanto o apóstolo Paulo como Jesus Cristo, ele nos advertiram que nos últimos dias nós enfrentaríamos dias difíceis. Uma das maiores dificuldades que todo cristão teria que enfrentar é distinguir entre a verdade e o erro, entre aquilo que é correto fazer e o que é errado fazer. Porque o engano está tão misturado com a verdade que muitas vezes nós temos dificuldade de fazermos uma distinção clara. O que é que nós temos que fazer com a nossa vida? Quantas pessoas já nos procuraram falando: pastor, o que é que eu devo fazer? Mas todas as perguntas com respostas nós sabemos que estão na Bíblia.
É a palavra de Deus que define a nossa caminhada. É Ele que nos mostra como que nós devemos seguir. E Jesus mesmo, quando esteve aqui nessa terra, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24, ele disse que muitos falsos cristos iriam aparecer ensinando mentira como se fosse verdade, e nós deveríamos estar atentos, porque até sinais e maravilhas eles fariam. No livro de Mateus ainda, capítulo 24, verso 37 a 39, Jesus comparou os últimos dias como os últimos dias de Noé. Porque Jesus mesmo disse, assim como nos dias antediluvianos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 37 a 39. Jesus, na verdade, citou ali o casamento e o comer e beber, mas ali se caracterizava a maneira como as pessoas, e era uma expressão idiomática para dizer como as pessoas estariam vivendo nos últimos dias. Eles estariam vivendo para o seu bel prazer, não estariam preocupados com os tempos, eles não estariam preocupados em se encontrar com o Senhor. A preocupação era viver essa vida, como aconteceu nos dias de Noé. As pessoas estavam mais interessadas em viver a sua vida da melhor maneira que elas achavam, ou ser felizes, como muitas pessoas dizem, nos dias em que nós encontramos, do que ter um preparo pessoal para poder se encontrar com Jesus Cristo. E Jesus estava a advertir, como o apóstolo Paulo também, no capítulo 4, no verso 1, estava a advertir o pastor Timóteo, a orientar a sua igreja, dizendo, olha, não vai ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo, Timóteo. Creia você, nossa responsabilidade orientarmos essas ovelhas para que elas não fiquem dispersas e não se apercebam dos momentos em que nós estamos vivendo. E creia, quando Jesus falou, e como também o apóstolo Paulo falava ao pastor Timóteo, nós que estamos vivendo nos dias atuais, é necessário vivermos com os nossos pés nessa terra, mas com os nossos olhos na eternidade, acreditando que estamos vivendo dias emprestados, dias em que nós precisamos a cada dia amarmos mais a palavra do Senhor, dias em que nós precisamos nos apegar mais a Deus através da oração, dias em que nós precisamos a cada instante fazermos uma autorreflexão como está o nosso compromisso para com o nosso Deus. Creia numa coisa. Embora Jesus tenha mencionado a respeito do casamento e do comer e do beber, nós sabemos perfeitamente. A Bíblia nos ensina os alimentos pelos quais Jesus Cristo um dia, lá no Jardim do Éden, com o nosso Deus, autorizou para que os nossos primeiros pais pudessem se alimentar. Ali está uma dieta do céu para os seres humanos. Mas é claro, nós percebemos perfeitamente que na Bíblia, diante de uma necessidade, no livro de Levíticos, capítulo 11, ali agora Deus faz uma distinção de animais impuros e de animais limpos. Jesus sim, o nosso Deus permitiu que o ser humano pudesse comer carne, mas ele aqui faz uma restrição, ele faz uma separação, ele se torna seletivo, para que aqueles que quisessem ter melhores condições de ter saúde, teriam melhores condições também de poder adorar ao Criador. Jesus também não apresentou o casamento como sendo algo ruim, nem muito menos o apóstolo Paulo. No capítulo 4, o verso 3, existiam pessoas que estavam proibindo o casamento. Os gnósticos daquela época, que atormentavam a igreja de Deus naquele período, falavam que as pessoas se casavam simplesmente para o seu bel prazer, para os prazeres da carne. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos perceber perfeitamente que o casamento nasce nas mãos do Criador. O casamento é uma obra do Criador. O nosso Deus é que criou o homem, é o nosso Deus que criou a mulher. Foi Ele mesmo que os abençoou para que pudessem viver uma vida feliz. E quando nós olhamos nas páginas da Bíblia, nós podemos ver Deus tem um interesse todo especial com o casamento, ao ponto que Isaac, quando estava na idade para se casar, o seu servo Eliezer vai em busca de uma esposa e Deus estava interessado no casamento de Isaac ao ponto de enviar uma esposa para que Eliezer pegasse Rebeca e conduzisse então
até o encontro de Isaac, e ali então eles se casaram e formaram uma família abençoada pelo Senhor. Nós podemos ver também nos dias atuais há quantas pessoas que têm falado mal contra o casamento, têm tentado destruir essa santa instituição estabelecida por Deus lá no Jardim do Éden. Nós podemos ver perfeitamente que lá no Éden o casamento inicia com o nosso Deus, criando um homem, criando uma mulher. E quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós também vemos que o fim de todas as coisas será o encontro do noivo, que é Jesus Cristo, com a noiva, que é a sua igreja, que será mais uma celebração de bodas de casamento. Nós iremos celebrar o encontro do Criador com as suas criaturas, do noivo, com a sua noiva, que é a sua igreja, e viveremos ao lado de Deus para todo sempre. No capítulo 4, no verso 12, o apóstolo Paulo traz um conselho pessoal ao jovem Timóteo. Ele fala: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Como é pertinente esse conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Ele fala: bom, é na tua mocidade. Não é pelo fato de você ser jovem que você não deve se tornar um padrão para as outras pessoas. Você sim é um jovem pastor novo, está começando o teu ministério. Creio que até o apóstolo Paulo pensava: bom, eu já estou cansado, quanto tempo já me dediquei em servindo e pregando o evangelho. Mas você não, Timóteo, você é jovem, mas não se esqueça de uma coisa: você precisa e pode e deve ser um padrão para todos. E ele estabelece quais são os padrões. Procedimento, padrão para todos os fiéis. Ele não faz aqui uma seleção, ele fala padrão para os fiéis, são todos. Na palavra de Deus, todo cristão precisa ser versátil na palavra do Senhor. Cada um de nós precisamos ter o conhecimento, e não apenas conhecimento, sermos praticantes da palavra do Senhor. Nós precisamos que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Nós precisamos que a palavra de Deus nos guie em todo momento da nossa vida. No procedimento, as nossas ações, aonde nós formos, tanto internamente como externamente, o nosso contato com os nossos irmãos, o nosso contato para com aqueles que estão fora da igreja, o nosso procedimento precisa ser coerente mediante a palavra de Deus. Você, Timóteo, precisa ser padrão no amor. Veja que o apóstolo Paulo fala: seja um padrão em amar as pessoas. Como é importante os nossos relacionamentos dentro da nossa comunidade, como aqueles relacionamentos que estão fora da comunidade também. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o nosso relacionamento com Deus, mas nos esquecemos dos nossos relacionamentos para com os nossos irmãos. A palavra de Deus é tão enfática em afirmar que como é importante amar a Deus acima de sobre todas as coisas, mas também como é importante amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos. É mandamento, é a palavra de Deus. E Paulo está agora falando a Timóteo: não se esqueça de amar as pessoas. Não se esqueça de ter uma palavra amável para com aqueles que estão ao teu redor. Não se esqueça de ser agradável, de ser realmente uma inspiração, porque fazendo assim você está fazendo o que Jesus Cristo espera que você possa fazer. E ele fala na fé: seja um homem de fé, inspire a vida das pessoas, seja aquele que leve esperança para o coração daqueles que estão perdidos, mostre a esse mundo que Jesus Cristo um dia vai voltar a essa terra. E ele conclui dizendo no verso 12, na pureza, seja puro, tenha uma postura ilibada. Paulo sabia perfeitamente para que a sua influência pudesse cada vez mais ter um maior impacto sobre a vida das pessoas, ele teria que prezar pela sua pureza. Pureza mental, pureza de consciência, pureza nos seus atos, pureza nas suas palavras, pureza nas suas ações. Isso faria com que as suas ovelhas olhassem para ele e vissem nele um exemplo da pessoa de Jesus Cristo. Amigo, nessa manhã, terminando o estudo aqui do capítulo 4 do livro de 1 Timóteo, o meu convite para você nessa manhã é que a cada dia nós amemos mais a palavra do Senhor.
Somente se nós amarmos a palavra do Senhor, teremos sabedoria para podermos distinguir entre a verdade e o erro. Sabermos o que de fato Deus espera de nós e o que Ele não espera de nós e que hoje em dia temos ouvido falar em tantos lugares. É necessário a cada manhã nos voltarmos para Deus e pedirmos a Deus que Ele nos tome nas suas mãos, que abençoe a nossa vida, que nós sintamos a cada dia prazer em estarmos aos pés do nosso Criador. Eu quero pedir a Deus nesse momento que Ele tome nas suas mãos, que abençoe a sua caminhada, que nos fortaleça no decorrer desse dia, para quando muito em breve Jesus Cristo voltar, nós possamos estar prontos para viver com Ele, estarmos com Ele por toda a eternidade. Oremos então. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fica conosco no decorrer desse dia. Nos fortaleça nessa caminhada, nos permita um dia nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você e sobre você Ele levante a sua face e lhe conceda a sua paz em nome de Jesus.